A inversão térmica é um outro problema ambiental, urbano tipicamente, tá? Porque a gente vai entender já que, na verdade, se for ao pé da letra, não é um problema em si ambiental. Afinal, é um fenômeno natural que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo com ou sem ação do homem. O problema é quando a inversão térmica acontece, que é uma coisa natural, em algumas condições específicas, que a gente vai ver. Vamos ler a definiçãozinha primeiro, ó. O que é a inversão térmica? É um fenômeno natural, que nem eu falei para vocês, sempre acontece, que ocorre em dias frios, então preferencialmente no inverno, tá? Graças à convecção menos eficiente. Professor, o que é esse movimento de convecção? Isso aqui é uma palavrinha importante, tá? Que a gente já vai entender logo menos quando eu fizer o desenho para vocês. Uma convecção menos eficiente. Só é um problema se tiver em regiões serranas ou montanhosas e com muita poluição. Vamos ver, vamos pensar um exemplo aqui para explicar. Uma região serrana ou montanhosa com muita poluição. Ah, para variar, ele. São Paulo. Vamos ver o caso de São Paulo. Isso aqui é um desenho esquemático de São Paulo. Professor, jura? Juro. Aqui no meio, ó, tá a cidadezinha de São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo literalmente é um vale, tá? São Paulo tá entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Tá no vale de duas regiões, de dois morros, né? Duas regiões serranas. Beleza. O que acontece? Primeiro eu vou representar para vocês uma situação normal, até para vocês entenderem o que é o movimento de convecção, e na próxima lousa eu represento o que seria a inversão térmica e quais são os grandes problemas. Normalmente, vamos lá, São Paulo é uma cidadezinha que libera bastante poluição, sempre libera. Quanto mais próximo da superfície, ou seja, quanto menor a altitude, maiores as temperaturas. Então o ar próximo aqui de São Paulo é um ar bastante quente. Professor, sério? Quanto menor a altitude, maior a temperatura? Claro. Compara, por exemplo, a temperatura em Santos com a temperatura no Himalaia. No Himalaia, como a altitude é muito mais elevada, as temperaturas são menores. Santos, como a altitude é muito mais baixa, as temperaturas são maiores. Então, se a gente pegar rente à superfície em São Paulo, a gente vai ter um ar Q, esse Q de quente, tá? Um ar bastante quente. E quanto mais a gente sobe, a gente vai encontrando uma camadinha de ar frio. E é natural, isso acontece em todos os lugares. O ar quente próximo da superfície, quanto mais a gente sobe, mais frio vai ficando aquele ar. Beleza. Só que isso não é uma situação normal. Por quê? Porque o ar frio, ele é o ar mais denso, ele é o ar mais pesadão. Então a tendência desse ar frio vai ser descer e a tendência desse ar quente vai ser subir. Esse movimento que sempre acontece, principalmente em dias quentes. Tá vendo que a gente desenhou um solzinho esquemático aqui, ó? Esse solzinho é justamente o motor dessa convecção. Por quê? Esse ar frio, ele vai descer, vai ficar próximo da superfície, vai receber os raios solares, vai esquentar e vai subir. Esse ar quente subiu, ele vai diminuir a sua concentração, vai esfriar e vai descer. O ar esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce. Esse movimento que vai acontecendo na atmosfera é um movimento que a gente chama de movimento de convecção. Esse fenômeno, que é a famosíssima convecção da atmosfera. Aliás, em climatologia, já tem videozinho aqui no canal, a gente fala que existe uma série de tipos de chuvas. Imagina se, por exemplo, esse ar quente estiver carregado com umidade. Essa umidade vai subir, transforma em nuvem, condensa e chove. Chuva de convecção. Chuva que acontece por esse movimento de esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Tá? Outro ponto importante. Essa convecção da atmosfera, ela faz um trabalho de dispersão de poluentes. Porque imagina, São Paulo libera muita poluição, tanto no inverno quanto no verão, né? Não tem muita diferença, tá? Só que nos dias quentes, o Sol bombardeando a atmosfera e aquecendo esse ar para ter esse movimento de convecção, vai fazer com que não tenha um acúmulo tão grande de poluentes. Claro que tem, né? Mas não é um acúmulo tão grande de poluentes. Agora, em dias frios, no inverno, aí o bicho pega, que é exatamente o que a gente já vê na próxima lousa. Mas antes, ó, tira um print aqui. Vamos pegar então agora a situação onde efetivamente existe a inversão térmica. Geralmente acontece no inverno, consequentemente nos dias frios. Nos dias frios, vocês têm que notar que, em geral, isso aqui, ó, não vai ser tão intenso. Então, tchau, solzinho sorridente, você não existe mais, tá? Nos dias frios, vamos pegar aqui, ó. Naturalmente, a gente sabe, né, que o ar mais próximo da superfície é um ar quente e o ar que está lá em cima na atmosfera é um ar frio.
Cara, isso aqui naturalmente acontece. Lembra, quanto menor a altitude, maiores as temperaturas. Só que em dias frios, olha o que pode acontecer. Vou pegar o caso de novo, tá? Aqui acontece aqui no Brasil. Em dias frios, pode vir uma massinha de ar. Olha lá aqui, ó. MPA. Massa polar atlântica. A única massa fria que efetivamente atua no nosso território. Olha lá aqui de novo. MPA. Única massa fria que efetivamente atua no nosso território. Durante os dias frios, a tendência é que ela se expanda, ela ganha força. Para vocês terem uma noção, a MPA no período de inverno, ela consegue chegar até a floresta amazônica. Tamanha força que ela tem em alguns momentos do ano, tá? Beleza. Então vem vindo, ó. A MPA é uma massa fria e úmida. A gente sabe, galera, que quanto mais frio, mais denso tende a ser esse material. Ou seja, a MPA é uma massa pesadona, uma massa fria bem pesadona. Aí ela vem se deslocando, se deslocando, se deslocando, vem aqui, papapá, tudo tal, beleza, beleza. Opa! Ela é fria, pesadona. Ela vai se instalar por baixo desse ar quente. Vem aqui a MPA, toda pomposa, toda bonitinha, tudo tal, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Opa! Se instalou por baixo desse ar quente. Olha o que está acontecendo, galera. A gente vai ter a instalação de um ar frio pesadão bem em cima da superfície aqui em São Paulo. Se a gente continuar em cima desse ar frio, vai ter o ar quente que anteriormente estava acima da superfície e continuando lá para cima, vai continuar com aquele ar frio, aquele ar geladão. Beleza? Professor, beleza, isso aconteceu. Como que a gente poderia fazer esse ar frio aprisionado aqui sair dessa região? Se tivesse sol, por exemplo. Porque se tivesse sol, o que ia acontecer? A gente ia ter os raios solares esquentando esse ar frio se tornaria um ar quente e beleza, continuaria tendo movimento de convecção. Mas lembra que eu falei para vocês? É um dia frio. Num dia frio, não há ou há muito pouca convecção. Então, ó, pode colocar aí que não há. Eu vou colocar não há, colocar entre aspas, tá? Porque às vezes pode ter um pouquinho. Convecção da atmosfera. Então a inversão térmica, ela nada mais é do que esse ar frio aprisionado aqui. Esse ar frio fica parado. Ar frio parado. Meu Deus, professor, que grande problema! Qual o problema disso? Nenhum, galera. Só é problema, por isso que eu falei, a inversão térmica em si, qual vai ser a consequência dela? Vai ficar frio. Tem gente que até prefere ficar frio, tá? Agora, o problema é quando essa inversão térmica, quando não há convecção, essa inversão térmica acontece em locais cercados por serras e montanhas e que liberam bastante poluição. Porque lembra, São Paulo no período de verão libera poluição? Claro que libera sempre. Mas como tem a convecção funciona como se fosse uma espécie de dispersor de poluentes. Não tem convecção. Se não tem convecção, não há, ou muito pouco, dispersa poucos poluentes. A convecção não está acontecendo. Então a gente vai ter um ar frio parado e que, aliás, vai tendo um acúmulo de um monte de poluentes. Esse é o grande problema. Aqui vai ficar um ar extremamente poluído. Para piorar ainda mais a situação, como está cercado por serras e montanhas? Esse ar está parado porque ele não consegue se movimentar na horizontal, porque está cercado por serras e montanhas, e não consegue se movimentar na vertical, porque não tem a convecção do ar, já que é um dia frio. Esse ar frio fica paradão, dispersa poucos poluentes. Se você pegar a qualidade do ar das grandes cidades que existem no mundo, né, que sofrem conversão térmica no período de inverno, ela é ridiculamente ruim. Por quê? Porque o ar fica parado, ele fica aprisionado, ele só fica concentrando poluentes. Toda cidade que libera bastante poluente cercado por serras e montanhas vai ter esse problema da inversão térmica. Percebam então que a inversão térmica em si não é o problema. O problema é uma região que libera bastante poluição. E aí quando a inversão térmica, esse ar fica parado, ele fica acumulando uma série de poluentes. Olha que interessante. Quais são as cidades do mundo que sofrem com isso? São Paulo é o grande exemplo dos vestibulares aqui de São Paulo, mas a gente pode pegar também no mundo a cidade do México.
A Cidade do México ela é ainda mais poluída do que São Paulo. A Cidade do México sofre um gravíssimo problema relacionado à poluição. Até porque na Cidade do México não é que eles têm duas serrinhas, eles têm dois dobramentos modernos, a Serra Madre Oriental e a Serra Madre Ocidental. Isso sim é um grande problema. Santiago sofre bastante com a inversão térmica também. Todas as grandes cidades que liberam poluição cercado por serras e montanhas, tá? Qualidade do ar péssima. Quem mora nessas cidades no período de inverno sofre muito, né? Com rinite, dentre outros problemas respiratórios. Tudo bem, galera? Deu para entender a inversão térmica? Em si não é um problema, só é um problema quando está cercado por serras e montanhas e cidades que liberam bastante poluição. Beleza? Tira um print aqui, ó.